já passou por isso? Você está estudando inglês, lê um texto e entende boa parte, assiste a uma aula e acompanha tudo. Consegue até formar algumas frases em inglês, mas aí você dá play em um vídeo de um americano falando e parece que ele está falando uma outra língua. Você tenta prestar atenção, volta o vídeo, aumenta o volume, liga a legenda, mesmo assim, parece que as palavras simplesmente desaparecem. Se isso acontece com você, eu quero que você saiba uma coisa. O problema provavelmente não é o seu inglês e muito menos a sua inteligência. Na verdade, existe uma grande chance de você estar acreditando na mesma mentira que quase todo brasileiro acredita. Mentira de que os americanos falam rápido demais. Vou contar um segredo. Eles não falam rápido. Pelo menos esse não é o verdadeiro problema, tá? O verdadeiro problema é que eles não falam palavra por palavra, eles falam tudo conectado, tudo linkado. E isso muda completamente o som da frase. Eu vou te mostrar. Olha essa pergunta. What are you doing? Se você estudou inglês em algum momento da vida, provavelmente aprendeu exatamente assim. Word por word, né? Palavra por palavra. What are you doing? Só que agora você escuta como o americano normalmente fala essa mesma frase. What are you doing? 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 Você percebe? Cadê o are? Cadê o you? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Sumiram. Não, eles continuam ali. Só que os sons foram conectados. Olha a outra frase. Did you eat? Você comeu? Did you eat? Na vida real, não falam assim, did you eat? Parecendo um robô, né? Não. Eles falam, de eat? Jazz, isso mesmo. De eat? De eat? Ou até de eat? Dependendo da velocidade e do contexto. É, pois é. Uma, going to. Você aprende I'm going to travel. Só que quando o americano fala, naturalmente, isso quase sempre vira I'm gonna travel. E de repente você pensa, mas eu nunca aprendi essa palavra gonna. Aí muitos falam I'm gonna travel. Ao invés de I'm gonna, que é o que você mais ouve por aí, né? Tem uma outra forma ainda, mais reduzida. I'm gonna, I'm gonna travel. I'm gonna travel. Socorro, Jess, socorro. I'm gonna travel. É, eu sei, né? Só que o que que acontece? Você se assusta quando você vê essa realidade, porque ninguém te explicou assim que os nativos conectam os sons, é assim que eles falam. E é exatamente aqui que mora a maior dificuldade de quem tenta entender inglês falado. Você está tentando ouvir palavras, enquanto os americanos estão produzindo blocos de som. É como se você estivesse procurando peças separadas de um quebra-cabeça, mas alguém já tivesse montado tudo. É por isso que você olha para uma legenda e pensa: "Peraí, foi isso aí que ele falou? Oxe!" A sensação é que o cérebro simplesmente não conseguiu separar os sons. E sabe o mais curioso? Isso não acontece só em inglês, acontece em português também. Pensa na frase: "Você está aqui?" Uma conversa natural, no dia a gente fala assim: "Você está aqui?" Você fala assim, porque eu não falo. Às vezes a gente fala o quê? "Você está aqui? Aí? Você está aqui? Você está aí?" Olha só, né, você não percebe porque o seu cérebro já conhece esses padrões, sai automaticamente, ele não precisa analisar, simplesmente sai naturalmente, né. É exatamente isso que acontece com o americano ouvindo inglês. Não está ouvindo palavras isoladas, ele está reconhecendo padrões sonoros que escutou milhares de vezes ao longo da vida. E é aqui que entra uma mudança de mentalidade que pode transformar completamente a forma como você estuda o seu listening. O seu speaking também. Talvez você nunca tenha tido dificuldade para ouvir inglês, talvez você só tenha tentado ouvir da maneira errada, aquele famoso bookish English, aquele inglês do livro engessado, palavra por palavra, sabe? Porque o cérebro não entende uma língua separando palavras, ele entende reconhecendo padrões. E é justamente por isso que eu gosto de dizer que existe uma ponte entre o inglês escrito e o inglês falado. Eu chamo isso de método ponte, porque existe um método que você deixa de enxergar o inglês como palavras separadas e começa a reconhecer blocos de sons. Quando essa ponte é construída, acontece uma coisa muito interessante. Você para de sentir que os americanos falam rápido e começam a perceber
que eles apenas falam naturalmente. E essa diferença muda tudo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como construir essa ponte na prática, porque quando você entende esse processo, assistir a uma série, ouvir a um podcast, conversar com um nativo, deixa de parecer um teste impossível e começa a finalmente fazer sentido. Eu quero fazer um experimento com você. Não responde em voz alta, apenas pense aí, tá? Silenciosamente. Pensa consigo mesmo. Quando você escuta um americano falando, o que o seu cérebro tenta fazer? A maioria das pessoas faz exatamente isso. Qual foi a primeira palavra? Agora a segunda, a terceira, a quarta? Uh! Ou seja, o cérebro tenta separar a frase inteira em palavras individuais, só que existe um problema. Os americanos quase nunca falam desse jeito. Eles falam em blocos. Olha esse exemplo aqui, ó. What do you want? Se eu falar bem devagar, fica fácil perceber cada palavra. What do you want? Conversa natural, isso geralmente vira algo muito mais próximo de What do you want? What do you, what do you want? What do you want? What do you want? What do you want? É praticamente um único bloco de som. Um outro exemplo. I want to go. Que na vida real vira I wanna go. I wanna go. Você percebe? Você não ouviu o want separado, nem o to separado. Os dois sons se juntaram. Mais um. I've got to leave. Que na fala natural fica I've gotta leave. Ou simplesmente gotta go, gotta go, gotta leave, gotta go, gotta go. Você provavelmente já ouviu essa expressão em filmes dezenas de vezes. I gotta go. É ou não é? E talvez você tenha pensado, caramba, mas eu nunca aprendi essa palavra gotta. Aprendeu sim. Só que ela não é uma palavra nova, ela é apenas a forma como os nativos unem, conectam os sons quando falam naturalmente. Agora presta atenção nessa outra frase aqui, ó. Give me a second. Give me a second. No dia a dia, adivinha como fica? Give me a second. Ao invés de give me a second, fica gimme, gimme, give me a second. Give me a second. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Aí depois de um tempo, você para de ouvir esse let me separado e simplesmente reconhece quando eles falam let me, let me, let me. E é exatamente isso que o seu cérebro precisa aprender. Precisa parar de procurar palavras isoladas e começar a reconhecer blocos sonoros. By the way, essa é uma das maiores diferenças entre um aluno iniciante e alguém que já entende bem o inglês falado. Não é que uma pessoa tenha ouvido melhor. Ela simplesmente já conhece muito mais desses padrões. É como ouvir uma música. No começo parece apenas um monte de sons. Depois de ouvir várias vezes, você começa a antecipar a próxima frase. É exatamente isso que acontece com o listening. O seu cérebro começa a prever os padrões, e quanto mais ele prevê, menos esforço você faz para entender. Foi justamente observando isso que eu percebi um erro enorme na forma como a maioria das pessoas estuda inglês. Elas passam horas decorando palavras, mas quase nunca treinam a forma como essas palavras realmente soam quando o nativo fala. O resultado disso? Quando assistem a uma série, parece que aprenderam outro idioma. Foi por perceber isso que eu organizei o método americano de um jeito completamente diferente. Em vez de ensinar palavras e regras, eu ensino você a reconhecer o inglês como ele realmente acontece, com reduções, com conexões entre as palavras, com ritmo, com entonação, porque no final das contas é exatamente isso que você vai encontrar quando conversar com uma pessoa de verdade. Se você sente que entende inglês quando lê, mas trava completamente quando alguém começa a falar, talvez o problema nunca tenha sido o vocabulário. Talvez você só estivesse precisando aprender a ouvir do jeito que os nativos realmente falam. E te digo mais, se você está no iniciante, você não precisa esperar, deixa eu chegar no avançado, no intermediário para aprender a falar. Se você tiver tempo para perder, e se você gosta de se enrolar, de enrolar a sua vida, de se atrapalhar, vai fundo. Mas isso não faz sentido algum. Quando você era criança, você aprendeu a falar logo de cara, ouvindo as pessoas, né? Tudo bem que você não é criança mais. O jeito certo de você aprender como um adulto que não tem tempo para perder é você aprender a falar inglês desde o início. Quando eu falo em fala, isso inclui audição, isso inclui compreensão,
Isso inclui tornar o inglês natural para você, tanto para falar quanto para entender. Isso inclui gramática de forma inteligente. Isso inclui vocabulário de forma inteligente, para você aprender como um ser humano, como um adulto brasileiro aprende, não como um robô aprende, tá? Então você aprende a falar inglês desde o começo, desde o início, tá bom? Se fizer sentido para você o método americano, depois dá uma olhada no link na descrição aqui embaixo desse vídeo. Lá tem ali eu explico exatamente como funciona o método americano, porque tantos alunos finalmente conseguiram atravessar essa ponte entre o inglês escrito e o inglês falado. E mais ainda, a outra parte mais importante. Por que conhecer reduções sozinho ainda não faz ninguém entender nativos? Existe um erro que praticamente todo brasileiro comete quando pratica listening. E esse erro faz você ouvir inglês durante meses, sem melhorar quase nada. Quando eu descobri isso, a minha forma de estudar mudou completamente. E é exatamente essa mudança que eu quero mostrar para você agora. Eu quero terminar esse vídeo mostrando uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo o listening. Porque talvez você esteja pensando: "Ah, então eu só preciso aprender gonna, wanna, gimme, let me". Não, isso ajuda, mas ainda não resolve o seu problema, porque existe uma diferença enorme entre conhecer essas reduções e conseguir entender um americano falando naturalmente durante 5 minutos. Sabe por quê? Porque o listening não acontece palavra por palavra, ele acontece por antecipação. Eu vou te dar um exemplo. Quando alguém começa uma frase em português dizendo era uma vez, você provavelmente já imagina o que vem depois. Quando alguém diz meu Deus, você não vai acreditar no que aconteceu. O seu cérebro entra em de expectativa, ele começa a prever a conversa. Você não está apenas ouvindo, você está antecipando. É exatamente isso que acontece em inglês. Os nativos não esperam cada palavra aparecer para entender. O cérebro deles já prevê os próximos sons, os próximos blocos, as próximas estruturas. É justamente por isso que eles conseguem acompanhar uma conversa tão rápido. E a gente faz da mesma forma no português, tá? Agora pensa no que acontece com quem está aprendendo. A pessoa escuta I'm gonna e já para ali. Tenta lembrar o que significa gonna. Enquanto isso, o restante da frase já passou. Ela perdeu o contexto inteiro. Não porque o inglês era difícil, mas porque o cérebro ficou preso tentando traduzir um único pedaço de frase. E talvez essa seja a maior mudança que você pode fazer a partir de hoje. Em vez de tentar entender cada palavra, tente entender a ideia. Se você perder uma palavra, você continua ouvindo, não pausa imediatamente e não corre para o tradutor, porque é exatamente assim que você faz em português. Alguém conversa com você, você não entende literalmente 100% dos sons. Mesmo assim, você entende a mensagem, porque o seu cérebro preenche as lacunas automaticamente, e essa capacidade também pode ser desenvolvida em inglês. Mas existe uma condição aqui: você precisa consumir inglês de um jeito inteligente. Não basta você colocar um podcast difícil enquanto faz outra coisa e esperar que a fluência apareça. Você precisa treinar o cérebro para reconhecer padrões. E existe uma forma muito simples de fazer isso. Você pode escolher um vídeo curto, pode ser 1 minuto, tá? Você vai assistir uma primeira vez sem legenda, só para tentar entender a ideia geral. Aí depois você assiste novamente com legenda em inglês. Agora você vai observar como aquelas palavras realmente aparecem escritas. Na terceira vez, você vai prestar atenção apenas nas ligações entre os sons. Onde uma palavra parece desaparecer? Duas palavras viram uma só. Onde o ritmo muda? E por último, você vai escutar mais uma vez, tentando antecipar o que a pessoa vai dizer. Você vai perceber uma coisa curiosa. Na quarta vez, parece que o vídeo ficou mais lento, mas ele não ficou. Quem mudou foi o seu cérebro, porque ele começou a reconhecer padrões que alguns minutos antes eram invisíveis. É exatamente assim que você constrói essa ponte entre o inglês escrito e o inglês falado. E foi observando centenas de alunos que eu percebi que o problema quase nunca era a falta de vocabulário. A maioria deles já conhecia as palavras. O problema era que nunca tinham aprendido a reconhecer essas palavras quando elas apareciam conectadas, reduzidas e faladas na velocidade natural de uma conversa. Foi justamente para resolver esse problema que nasceu o método americano,
Porque eu queria que o aluno não apenas soubesse inglês, eu queria que ele finalmente conseguisse viver o inglês, assistir a uma série sem sentir que está ouvindo um monte de sons aleatórios, entender um vídeo no YouTube, ouvir um podcast, conversar com alguém e perceber que pela primeira vez o inglês começou a soar como uma língua. E não como um quebra-cabeça impossível. Então eu quero deixar um desafio para você. Durante essa semana, esqueça a ideia de entender 100% de tudo. O seu objetivo é reconhecer um padrão novo por dia. Hoje pode ser gonna, amanhã wanna, depois gimme, depois let me, depois did ya, um por dia. No final da semana, você não vai ter decorado apenas 5 reduções. Você vai ter ensinado o seu cérebro a ouvir inglês de uma maneira completamente diferente e isso muda tudo. No fim das contas, o segredo para entender nativos nunca foi ter ouvido melhor, foi ensinar o cérebro a reconhecer os sons que ele nunca aprendeu a procurar. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o listening, escreve aqui nos comentários apenas a palavra ponte. Eu quero saber quantas pessoas chegaram até aqui e perceberam que talvez nunca tenham tido dificuldade para ouvir o inglês, talvez só nunca tenham aprendido como o inglês realmente soa. Thank you so much for watching. Muito obrigada para os novos membros que apoiam o canal, que me apoiam a continuar trazendo conteúdos ricos, porque o meu objetivo aqui não é trazer conteúdo raso só para ganhar views, mas sim conteúdos que vão te agregar na sua jornada rumo à fluência no inglês. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Take care.